volto aqui para fazer mais um vídeo, né, para a série de setembro, que é a série sobre saúde mental. Né? Então, em setembro é um mês que foi escolhido para se falar não só da prevenção do suicídio, mas de falar realmente de saúde mental, né, do que pode ser feito para evitar que se chegue realmente nessa ação, nesse evento mais drástico que é o suicídio. E a gente sabe que existe um espectro de coisas que podem ser realizadas, né, um espectro de ações que podem e devem ser realizadas para se tratar a saúde mental e evitar que o sofrimento dos indivíduos, né, leve a tirarem a sua própria vida. Bom, então hoje eu trouxe um artigo que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, eu acho que na atualidade, não só no Brasil, mas em grande parte do mundo, que foi um artigo que foi postado, se eu não me engano, essa semana, né, pelo Steve Rein, que é professor da UFRJ, e é sobre a poluição ambiental associada ao aumento do risco de transtornos psiquiátricos. Né? E é um tema que se torna bastante evidente, principalmente quando a gente fala da tentativa, né, de esvaziamento de todo o discurso sobre o aquecimento global e sobre a poluição ambiental. Né? O momento que a gente vive queimadas de Amazônia, né, o dia que virou noite em São Paulo, o quanto o país, estados do norte têm sofrido com esse impacto, né, das queimadas, enfim, eu nem vou falar do aspecto ambiental em si, mas como esse fator ele pode contribuir, né, e a poluição dos grandes centros, principalmente, já que a gente vê, né, recentemente eu fui a São Paulo e aqui no Rio a gente também vê, né, uma quantidade muito grande de indivíduos que realmente eles precisam, né, de acesso à saúde pública. E a gente começa a questionar como realmente, não só a velocidade que a gente vive no dia a dia, mas também fatores bem concretos, como a poluição ambiental, que pode, né, ser um fator, estar associado a um fator de risco de aparecimento, né, ou de surgimento, né, de apresentação de transtornos psiquiátricos. E esse tema ele mostra de uma certa forma como todos esses aspectos, né, eles estão interligados e como política tem a ver com saúde mental. A gente muitas vezes, né, acaba não tratando desse tema ou desses dois temas como sendo, pelo menos, né, quando a gente parte muito para o aspecto biológico, e hoje eu vou falar menos do aspecto biológico e mais de como esse ambiente social que a gente está vivendo, ele tem impactos no indivíduo, né? Inclusive produzindo uma baixa, vamos chamar assim, ou uma falta de saúde mental, ou produzindo, né, a doença mental, que seria aí o oposto da saúde mental. Então, quando a gente fala em poluição, aqui nesse artigo está falando de poluição, principalmente da poluição do ar. Mas a gente pode falar em poluição visual também, em poluição auditiva, uma quantidade absurda de barulhos. E como a gente sabe, os indivíduos eles variam, né? A individualidade biológica mostra isso, variam na capacidade de se adequar a esse ambiente. E o quanto a poluição auditiva, a poluição visual, a poluição do ar, ela vai de uma certa forma produzir algum tipo, né, ou despertar ou aparecimento de algum tipo de transtorno psiquiátrico. No caso da poluição do ar, a gente tem como relacionar diretamente substâncias que são, né, emitidas nessa poluição que podem fazer com que determinado aspecto se desencadeie em termos de saúde mental. A gente pode falar de ansiedade, depressão, que seriam aí as duas principais. Mas existem também, né, quando a gente fala em transtorno bipolar, em esquizofrenia, né, ou se a gente for pegar no espectro dos transtornos psicóticos, a gente sabe o próprio autismo, que não é, né, um transtorno psicótico, mas tem essa alteração sensorial, né, ou alteração da recepção da informação sensorial, onde uma informação visual, uma informação auditiva, ela pode ser amplificada. E essa amplificação acaba produzindo uma agressão muito forte para o organismo. Então, é claro, o ambiente por si só, isso é importante a gente ter bem claro, que é uma interação entre fatores, o ambiente por si só, ele não vai simplesmente desencadear
um transtorno psiquiátrico do nada. Existe provavelmente um fator, né, biológico, pode ser hereditário, né, a gente está falando aí de marcadores até genéticos que têm sido investigados, apesar de não se ter hoje um marcador genético específico para os transtornos psiquiátricos, né, ainda é uma área de pesquisa muito que está engatinhando, mas essa interação propicia provavelmente uma amplificação ou um aumento ou inclusive o desencadeamento de transtornos no dia a dia, né? Não quer dizer que por você ter o gene que esse transtorno ele vai se manifestar, mas esses fatores ambientais são fatores que provavelmente aumentam a chance de manifestação genética e aí consequentemente a manifestação do transtorno. Então a ideia hoje desse vídeo é falar um pouco sobre como esses fatores ambientais eles contribuem, inclusive fatores políticos. A gente está vivendo um momento no nosso país, no mundo, mas no nosso país em especial, e aí se eu for falar na cidade mais ainda, que é um momento onde basicamente a saúde mental de todos os indivíduos está sendo testada, onde a gente está perdendo cada vez mais a capacidade de controlar a situação à nossa volta, seja em termos de violência, com mortes acontecendo a todo momento de indivíduos, e mortes aleatórias sem nenhum tipo de lógica, talvez não que a morte tenha uma lógica, mas a gente está vendo situações de assassinatos absurdos, desde bala perdida até assalto, enfim, situações que levam a possibilidade de perda de vida, mas também a perda de direitos, a perda de condições de vida, o desemprego, que são outros fatores ambientais que também contribuem para essa testagem, entre aspas, de como é que a gente aguenta, o que a gente é capaz de aguentar em termos de carga emocional, ou de carga externa, pensando até a ideia da palavra estresse. A palavra estresse, que vem da física e da engenharia, quer dizer exatamente o quanto uma estrutura ela é capaz de aguentar antes de se romper. E usando essa metáfora, que tem tudo a ver, a gente está sendo testado o tempo todo de quanto a gente aguenta de informação ou de situação extremamente aversiva para ver se a gente vai quebrar ou não. E essa quebra, essa ruptura, ela vem apresentada em termos de doença mental ou de transtorno psiquiátrico, usando os dois aí até quase como sinônimos, apesar da diferença de conceito mesmo entre os dois aspectos. Então, a ideia era realmente trazer um pouco para a gente pensar, já que é para falar em saúde mental, vamos falar sobre o ambiente que a gente está. A que cargas de estresse a gente tem sido submetido e o quanto cada um, novamente a individualidade biológica, o quanto cada um é capaz de suportar antes de se romper, antes dessa dor ser extremamente insuportável e acontecer o que seria aí, o ato mais trágico, que é o suicídio. Então o recado fica, vamos nos preocupar um pouco com o nosso ambiente e tentar ter um controle máximo das coisas que a gente consegue ter, sabendo que muita gente vai perder o controle, mas coisas mínimas do dia a dia, de informação, e tentar fazer com que a nossa saúde mental seja o máximo preservada, principalmente num momento tão difícil de crise que a gente está vivendo. Então eu deixo meu recado aqui, deixo um abraço a todos e a gente se vê na próxima.